uma coisa muito importante também, seja, porque eu estou falando muito, né, de gerenciamento financeiro, de mentalidade empreendedora, e às vezes a pessoa iniciou e ela, por exemplo, ainda não tem a própria empresa, ainda não tem o espaço que ela atende. Então, eu já falei um assunto sobre isso, né, sobre locais de atendimentos, que você pode atender em vários lugares trabalhando com extensão de cílios. E a partir do momento que você, por exemplo, não tem a própria empresa, mas eu atendo a home care, eu atendo na minha própria casa, eu atendo em parcerias com salão ou clínica de estética, a partir do momento que você começou a atender as suas clientes, você é uma empresa. Você tem que se posicionar como uma empresa, entendeu? Por quê? Porque às vezes você pensa assim, eu não tenho minha empresa, eu não tenho meu próprio local, então eu não vou fazer tudo isso. Eu vou esperar ter a minha empresa, eu vou esperar ter o meu local para começar a fazer tudo isso. Então não é assim que funciona. A partir do momento que você começou a trabalhar, atendendo as suas clientes, já começa a colocar tudo isso em prática. Porque você é a sua própria empresa, independente de você ter um local para atender ou independente de você não ter um local para atender, certo? Então, uma coisa que eu fazia muito quando eu iniciei era que eu não me posicionava dessa forma. Eu não me posicionava como empresa, né? Eu gastava, eu tô falando isso porque eu já passei por tudo isso. Eu gastava tudo que eu ganhava, eu não fazia cálculo de nada, então eu nem sabia quantos que eu ganhava e eu fui me desenvolvendo aos poucos, né? Eu tive muita ajuda também de pessoas próximas que tinham uma visão diferente de mim e conseguiram me passar toda essa visão e eu consegui ir melhorando. Então, por exemplo, quando eu atendia no meu quarto, né, que como eu falei nas outras lives, eu já passei por todas essas áreas de atendimento. Já atendi a home care, já atendi na casa da cliente, né, que é a home care, já atendi na minha própria casa por muito tempo, já atendi em parcerias com salão, em clínica de estética e hoje eu tenho meu próprio negócio. Então, já passei pelas 4 fases de atendimento. Então, quando eu iniciei, né, que eu atendia a home care, que eu atendia na minha casa, por exemplo, vou colocar na minha casa. Eu não me posicionava muito como empresa, porque tudo que eu recebia eu gastava, eu não sabia quantos que eu ganhava, né, porque eu tinha meu salário fixo trabalhando de carteira assinada, então para mim não era tão importante, né, eu não fazia esse cálculo, eu não sabia quantos que eu estava ganhando. E quando eu parei para calcular quantos que eu estava ganhando atendendo na minha casa, eu me dei conta que eu estava ganhando mais do que quando eu trabalhava de carteira assinada. Então, foi por um desses motivos que me fez, né, largar a carteira assinada e abrir o meu próprio negócio. Porque eu percebi que a minha possibilidade de ganhar mais, de crescer profissionalmente, de ter uma independência financeira maior, era muito grande. Era muito diferente de trabalhar de carteira assinada, na qual eu ganhava aquele salário todo mês e eu não tinha possibilidade de crescer financeiramente. Então, eu só comecei a me posicionar como empresa quando eu percebi que eu ia ter muito mais retorno, né? Quando eu percebi que eu estava ganhando mais do que trabalhando na outra estética, na estética de carteira assinada onde eu trabalhava. E uma coisa que uma pessoa me falava sempre, por exemplo, que eu atendia no meu quarto, né? Quando eu iniciei. Então, a pessoa me falava assim, para mim utilizar jaleco, né? Porque na clínica de estética, onde eu trabalhava, eu utilizava jaleco. E aí chegava aqui, eu não queria utilizar jaleco. Por quê? Porque eu achava que não era importante eu me posicionar como profissional, eu me posicionar como dona da minha empresa, porque é uma empresa, certo? Então eu não utilizava jaleco, utilizava roupa normal. E aí, a partir do momento que eu percebi que não era assim, que eu mudei essa mentalidade, comecei a ter mentalidade de empreendedora, eu comecei a me posicionar mais também como empreendedora, como empresária. Então, eu comecei a utilizar jaleco, eu comecei a atender as clientes da mesma forma que eu atendia quando eu trabalhava lá na outra estética, eu comecei a me posicionar diferente, eu comecei a somar, né, tudo que eu ganhava. Foi nesse momento que eu vi que eu estava ganhando mais atendendo no meu quarto do que atendendo, trabalhando de carteira assinada. Foi nesse momento que eu calculei que eu percebi essa diferença, que eu percebi que eu estava ganhando mais. Então, olha como é importante você saber quanto que você ganha, você saber como gerenciar tudo isso e você ter uma mentalidade diferente de quando você está trabalhando de carteira assinada. Porque é totalmente diferente você ter uma empresa e você trabalhar de carteira assinada. Tá? Por esse motivo que é importante você ter essa mentalidade, ter esse gerenciamento também para fazer a sua empresa crescer.